Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa ação que não é muito falada não, a ação da Kepler Weber, uma ação bem interessante. Eu vou expor aqui o que faz ela ser uma ação interessante na minha visão e mais para o final do vídeo eu também vou falar dos riscos de se investir nessa ação, quais são os riscos, né? É uma ação que tem valorizado bastante nos últimos meses, mas claro, nem tudo são flores, todas as empresas têm um certo risco, então mais para o final do vídeo eu vou expor esses riscos, então fica comigo até o fim desse vídeo para eu mostrar tudo. E se você se interessa por vídeos sobre investimentos, seja bem-vindo aqui ao canal, se você é novo ou nova, né? Não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal. Se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza? Então, sem mais enrolação aí, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que tá bem legal. Kepler Weber, o código aí na bolsa, né, KEPL3, é uma ação bem interessante que está ligada ao agronegócio. E aqui uma breve introdução, né, antes de falar dos resultados do segundo trimestre de 2022. A Kepler Weber ela desenvolve atividades operacionais e industriais de produção de sistemas de armazenagem e conservação de grãos. Então, basicamente, o que a Kepler Weber faz, como ela ganha dinheiro, né, é construindo silos, secadores, também máquinas de limpeza, componentes para essas máquinas, né, instalações industriais, terminais portuários, atua também aí com armazenagem, conservação de grãos em terminais portuários, que é muito importante, né, fabrica também aí peças de reposição, também presta serviços de assistência técnica. A Kepler Weber, ela, na verdade, ela tem a sede atualmente em São Paulo e possui 5 centros de distribuição pelo país. A produção anual de grãos no Brasil, o agronegócio é muito forte, né? É de cerca aí de 250 milhões de toneladas por ano. E a Kepler Weber estima que 150 milhões de toneladas aí dessa produção, né, total aí do Brasil, 150 milhões de toneladas passa aí por algo que a Kepler Weber tenha feito, que tenha industrializado, né? Então, grande parte da produção de grãos do Brasil passa aí pelos silos, secadores, pelas máquinas, né? E pelas instalações industriais da Kepler Weber. Então, é uma empresa que é líder no seu setor e que está ligada ao agronegócio, que é muito forte. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, a foto aí, né, dessas instalações da Kepler Weber, né, silos, os grãos são armazenados ali dentro. E se a gente for observar aqui, nos últimos 12 meses, né, a ação da Kepler Weber ela subiu 26,5%, atualmente cotada aí a R$ 20,27. Então nos últimos 12 meses subiu bastante, mas para quem comprou não no ano passado, né, mas comprou no início desse ano, a valorização é maior. A gente vê aqui que só nesse ano a ação da Kepler Weber aí subiu 58,24%. Então ela estava lá na casa dos R$ 12, né, no começo de janeiro e foi agora para R$ 20. Então é uma ação que se valorizou bastante mesmo, que fez a alegria aí dos investidores que se posicionaram nela no começo do ano. Mas mesmo assim vejo a Kepler Weber ainda com espaço para mais valorização, né? Ela tem múltiplos interessantes, eu vou mostrar isso aqui no decorrer do vídeo. E no segundo trimestre de 2022 os resultados foram simplesmente excepcionais, porque a gente vê aqui a receita líquida da Kepler Weber, né, no segundo trimestre de 2022 ficou em R$ 360 milhões, então um aumento aí de 48% na comparação com o segundo trimestre de 2021. O EBITDA daí ficou, né, em 94,3 milhões. Então, em relação ao segundo trimestre de 2021, né, um aumento de 340%. E se a gente for na comparação semestral, aí, aumento de 344%. E o lucro líquido, então, da companhia ficou em 60 milhões, né, no segundo trimestre de 2022, aumento de 410% na comparação com o segundo trimestre de 2021. E se a gente for ver aqui o desempenho da receita líquida operacional, a gente pode observar pelo gráfico que a maior parte da receita operacional da companhia vem justamente da parte de pós-colheita, ou seja, os silos, né, a parte de armazenagem e conservação de grãos. Então a maior parte vem, esse realmente é o core, né, a gente pode dizer, o carro-chefe aí da companhia, são essas obras, né, esses silos aí, essas construções de armazenagem e conservação de grãos. A gente vê ali que empatados ali, né, com 13% ali, a gente vê então a parte de agroindústrias, né, e também a parte
de reposição e serviços. A parte de negócios internacionais aí 11%, a parte de portos e terminais apenas 2%. Então, no geral, vejo uma companhia assim bem diversificada. Claro que ela tem o carro-chefe dela, né? A maior parte aí é concentrada na parte pós-colheita, mas é uma empresa aí que no geral é bem diversificada, que atua em várias partes aí do agronegócio. E aqui mostrando então algumas das obras aí concluídas pela companhia. A gente vê esse centro aqui, né, em Ponta Porã, entregue em abril de 2022 para armazenagem de soja e milho. A gente vê também em Uruguaiana, aí, entregue em maio de 2022, bem recente, para armazenagem de arroz. A região ali de Uruguaiana é muito forte, né, em produção de arroz. São Desidério, na Bahia, aí capacidade de 26 mil toneladas, né, entregue em junho de 2022, bem recente também, para armazenagem e conservação aí de soja e milho. E aqui a gente vê que a companhia ela também tem uma atuação internacional, né? Então a gente vê aí obras entregues no Paraguai e no Equador. E a gente pode observar aqui perspectivas, né, para Kepler Weber. Ela informou aí 4 clientes importantes, né, que fecharam um negócio com a Kepler Weber, que totalizam então 80 milhões de reais em novos pedidos, e são entregas aí que nem são para longo prazo, né, nem para médio prazo, a gente está falando de curto prazo aí, obras que serão entregues aí entre outubro de 2022 e agosto de 2023, e contratos bem grandes aí, bem interessantes. Então a gente vê aí que num contrato com um grande produtor para a fase de pós-colheita, a Kepler Weber vai receber 11 milhões de reais. No contrato aí para pós-colheita também com uma grande cooperativa, a Kepler Weber vai receber 20 milhões de reais. Com uma grande cooperativa na parte de agroindústria, a Kepler Weber vai receber 14 milhões de reais. E o maior contrato aí na parte portuária, lembra lá que eu falei que apenas 2% da receita operacional da companhia vem dessa parte, então companhia aí mostrando que está expandindo essa parte, né, de portos e terminais, vai receber 35 milhões. E aqui a gente pode observar pelo EBITDA da companhia, né, que subiu muito, né? Então a gente vê aí que do segundo trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2022, o aumento aí foi de 340% e 344% aí na comparação semestral. E aqui o ROIC da companhia subindo nos últimos 12 meses 57 pontos percentuais, foi para 101,5%. Então realmente aí um indicador que mostra a força da gestão da Kepler Weber. E aqui falar um pouquinho sobre os riscos de investir na Kepler Weber, né? É uma ação bem interessante. Então a gente vê aqui alguns indicadores, né? Ela pagou bons dividendos aí nos últimos 12 meses, 5,96%, mas pessoalmente não vejo a Kepler Weber pagando grandes dividendos nos próximos anos. Isso porque se a gente for observar o indicador de liquidez corrente aqui na parte direita do vídeo, a gente vê que essa liquidez corrente está em 1,49. É um bom indicador que mostra que a Kepler Weber tem capacidade aí tranquila de pagar os seus compromissos de curto prazo, mas geralmente os bons pagadores de dividendos acabam tendo uma liquidez corrente bem maior que essa. Então eu não vejo a Kepler Weber pagando grandes dividendos para os próximos anos, até porque é uma companhia que vem realizando vários investimentos. Mas é uma companhia que é desalavancada, porque a gente vê que o dívida líquida pelo EBITDA é negativo, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Então se ela quiser expandir, ela tem plena capacidade e ela está fazendo isso. Então ela tá num processo de expansão bem interessante, como a gente falou ali da parte portuária, né, e de terminais. E claro, se ela quiser iniciar um processo de alavancagem também, ela está numa posição muito boa, privilegiada. E de certa maneira a Kepler Weber ela tem um certo desconto ainda, então por isso que eu vejo que a Kepler Weber ela ainda pode valorizar mais, porque ela tem aí um PL de 6, um EV/EBITDA de 4 vezes, então indicadores bons. E se a gente for observar então as margens aqui, né, margens excelentes aí, margem bruta de 34%, margem líquida de 18%, o ROI de 50%. Então é uma companhia com excelentes indicadores, na minha opinião, para um certo crescimento aí nos próximos anos. E pagando um dividend yield aceitável, embora, como eu falei aí, numa análise entre dividend yield e liquidez corrente, me parece que a Kepler Weber nos próximos anos deve diminuir um pouco esses dividendos, até porque ela tem feito vários investimentos para expandir. E falando sobre os riscos aqui da Kepler Weber, né, a gente vê aqui
esse gráfico que mostra então a evolução do preço do aço nos últimos 5 anos. Então, uma situação bem interessante que a gente tem que observar é o seguinte: o maior trunfo da Kepler Weber é a ligação dela com o agronegócio. Mas isso também é o maior risco, porque se houver aí um problema na próxima safra, se ocorrer algum problema climático que influencie negativamente na safra, isso obviamente vai impactar os resultados da Kepler Weber. Então, tem que ter atenção nesse ponto, né? E o preço do aço aqui eu mostro porque cerca de 40, 50% aí do custo, né, da Kepler Weber é ligado ao aço, né? Porque a gente vê ali os silos, né, as máquinas, todos esses materiais, eles têm aço. Então, a Kepler Weber precisa comprar muito aço. Então, se o preço do aço estiver muito alto, logo isso vai impactar os resultados da Kepler Weber. Se o preço do aço der uma aliviada, também vai impactar positivamente daí. E se a gente for observar, né, o preço do aço aqui, ele subiu bastante, né, nos últimos meses, aí, muito por conta aí da pandemia, e agora nesse momento o preço baixou, né, tá quase no nível pré-pandemia. Então isso também ajudou bastante aí a impulsionar os resultados da Kepler Weber no segundo trimestre de 22. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham dessa ação e de outras ações aí também ligadas ao agronegócio. Se vocês têm ou não em carteira, o que vocês pensam. Eu aprendo muito com vocês nos comentários, então deixem comentários. Eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.